O Ministério da Cultura apresenta Redelendo, o videocast de indicações literárias da Redelê. Episódio de hoje, Frank e Esther, de Vitor Rocha, editado pela Joaquina. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Redelendo, o melhor amigo da sua próxima mediação de leitura. Aqui a gente usa o repertório dos clubes de leitura da Redelê para apresentar obras literárias incríveis feitas para todas as infâncias. Eu sou Patrícia Werbach, sou autora, ilustradora e sou também idealizadora da Redelê. E eu estou aqui hoje, vou chamar aqui para conversar comigo a Nina Brondi, que também é autora, é coordenadora pedagógica da Redelê, e toca o clube de leitura na nossa programação toda semana. Nina, hoje nós vamos falar de um livro que eu sei que você é muito fã. Então, eu já sei que eu vou falar pouco aqui, porque eu já sei que ela vai dominar a cena, que ela gosta demais do livro. E eu vou fazer só um destaque, enquanto ela fica vermelha aí, vou fazer só um destaque que as duas estão de listinha. Não sei se vocês reparam, mas a gente não combina, que a gente tem uma sintonia tão grande, que quando uma vem de verde, a outra vem de verde, quando uma vem de listinha, a outra vem também de listinha. E assim a gente vai nessa sintonia hoje discutir Frank e Esther. Bora? Bora, Paty. E eu diria que eu sou a emocionada com esse livro. Eu acho que é interessante contar que ele não estava dentro da curadoria do mês. Quando, de repente, eu recebi o livro aqui em casa, eu li, dei um grito e falei, este livro tem que ser lido este mês. Gente... dentro do fio condutor, né, que é a ideia que permeia a escolha das obras durante o mês, de ancestralidade e pertencimento, Frank e Esther chega para a gente refletir também sobre o não pertencimento. E ele traz, né, vou dar aqui uma rapidinha, ele traz a história de duas crianças, o Frank e a Esther, que mudaram de escola, a mãe é professora, chegam todos numa escola nova, e eles chegam na biblioteca para pegar um livro emprestado, e a bibliotecária não empresta o livro, e a partir disso, eles sentem o desejo de modificar o corpo, e essa modificação corporal ela vai acontecendo no decorrer da história. Eu fico arrepiada de falar, porque eu sou doida por esse livro. Não, você contando a história triste, eu dando risada, mas eu estava dando risada da reação dela, se vocês entenderam, né? Que ela não consegue se segurar com esse livro. Eu acho que foi muito interessante na discussão sobre a obra, as palavras que apareceram, né? Então, eles se desmontaram, o livro foi uma pedrada, foi uma facada, o livro me desmontou, enfim, as pessoas todas ficaram muito, muito, muito impactadas. E, claro, a gente está ali dentro de um grupo ainda mais sensível com esse contexto, porque a gente está ali sempre falando do livro como pertencimento, do livro, né, do livro que nos une, né, como comunidade, em volta do livro, dos clubes de livro, de leitura, enfim, a gente está ali dentro desse universo protegido, em volta do livro, e de repente a gente vê uma bibliotecária trair tudo que a gente acredita que deve ser o encontro de uma criança com uma bibliotecária, né? Quando deveria ser de acolhimento, de oferecer para essa criança todo mundo possível da literatura, ela faz o contrário, ela escorraça essas crianças, né? E pensar, né, Paty, que eu acho que isso foi um ponto que muitas pessoas trouxeram na conversa, que é pensar a perspectiva com que essa bibliotecária é apresentada nas imagens, então ela é sempre muito grande, com roupas que tem até algumas flores, e pensar que acho que foi algo muito forte que permeou toda a nossa conversa, que é sobre o racismo velado. Uhum. Então, pensar nesse lugar da bibliotecária, de alguém que está dentro de uma instituição escolar, e que para a gente nas conversas é muito pensar a escola enquanto espaço de acolhimento, a biblioteca como espaço de pertencimento, e depois esses dois ambientes trazendo esse racismo velado e essa desconstrução dessas duas crianças que vão tentando de toda forma se desconstruir para pertencer, é de uma dor e de uma profundidade necessárias, né?
para discussão. Que trouxeram camadas interessantes, né? Porque muitas vezes a gente vê nas obras, quando são obras muito doces, muito afetivas, né? A gente vê as pessoas trazendo seu repertório afetivo para dentro da conversa. Essa é a primeira coisa que acontece normalmente depois da leitura, né? Nesse caso, eu achei que foi um pouco diferente. Queria também te ouvir sobre isso, mas eu achei que foi um pouco diferente. Primeiro, claro, as pessoas trouxeram outros casos de racismo, trouxeram outras situações das escolas e tal, mas discutiu-se muito a relação, discutiu-se muito a forma de representar o que aconteceu ali, né? Dessas crianças que se desmontaram e graficamente se desmontaram, né? O livro faz isso. Talvez se você puder mostrar também essas páginas, acho que fica mais fácil para todo mundo, quem não conhece a obra, né? Essas crianças vão se desmontando. Então, graficamente, é muito forte, porque é uma metáfora do que acontece quando uma criança chega nesse lugar que deveria ser o lugar de acolhimento, de pertencimento, e recebe um tratamento desse, né, que é, enfim, deplorável, mas que infelizmente a gente sabe que acontece. Então, acho que o foco da conversa não foi tanto o que acontece comigo, as minhas referências, não foi tanto isso, mas foi discutir o lugar da escola como lugar de pertencimento, o lugar da biblioteca, da bibliotecária. Enfim, achei que mudou um pouco o foco. Não sei, queria te ouvir também. Sim, Paty, eu acho que a gente conseguiu uma camada de discussão e reflexão, assim, eu diria incrível, assim, foi um dos encontros que mais me empolgou, assim, de poder ver toda essa troca, né, pensando pessoas do Brasil todo nessa conversa, e pensando o quanto a partir do livro ilustrado, dessa ideia que é o diálogo do texto com a imagem, a gente conseguir captar outras camadas, porque dentro de toda essa questão, o acolhimento ele vem por parte da família, da mãe, que abraça, e a mãe traz uma frase de uma família interracial, né? Então, uma mãe que entende aquela dor e um pai que acolhe aquela dor, mas que talvez tenha outras camadas, porque não viveu na pele, né? Ou enfim. E porque acho que é justamente isso, quando a mãe fala, a mãe sabia exatamente o que estavam sentindo, a gente só tem essa informação de uma família interracial a partir da imagem. Então, poder discutir esse lugar da imagem comunicando. E aí, uma das perguntas, Paty, que veio e que me pegou profundamente é pensar esse lugar e o quanto um livro é potente para trazer essas reflexões, né? Pensar que a escola é esse espaço de acolhimento, a escola não sendo um espaço de acolhimento, a família é o espaço de acolhimento, e uma questão é, e quando essa criança não tem nem a escola e nem a família como acolhimento, quem é que vai acolhê-la para que ela se sinta pertencente? E isso é uma pedrada, né, Paty? Nossa Senhora! Só de pensar na escola que não acolhe, nessa bibliotecária que fez esse desserviço, né, não acolhendo essa criança, não acolhendo é um jeito bem doce de falar do que ela fez, mas já é muito bruto, né? Já é muito bruto. Mas acho que traz aí muitas camadas para a gente pensar sobre o lugar da biblioteca mesmo, né? Sobre o lugar da escola, esse lugar que deveria ser de acolhimento, mas quantas coisas, quantos elementos, quantas decisões de um professor, por exemplo, quantas decisões um professor toma ao longo do dia, quantas frases ele fala ao longo do dia que podem tanto acolher como desmontar, desconstruir aquelas crianças, né? Às vezes, uma frase é capaz de desmontar uma criança, e a gente não sabe se ela vai ter esse acolhimento quando ela chegar em casa, se ela vai estar sozinha, com quem ela vai estar, ou se ela vai conseguir contar dessa história quando ela chegar em casa, ou se ela vai ficar com tudo isso guardado para dentro dela, né? Então, esse lugar da escola parece muito forte, né? Das pessoas da escola, não da instituição, mas das pessoas da escola. E quanto extrapola, né? Não é apenas a bibliotecária, é como o espaço como um todo, porque as crianças, as outras crianças também têm esse comportamento, e o quanto isso está ali como um todo, e a reflexão de como nos é dado, né? Fala-se, né, para o leitor que a mãe é uma professora, como essa mãe também estava sendo acolhida, e o quanto o autor, ilustrador, o Vitor Rocha, o quanto ele é
incrível ao trazer imagens que vão, né, mostrando essa transformação do corpo, trazendo a referência do Frankenstein. Então, Frank e Esther, e essa reflexão do Frankenstein, desse jogo desse nome, que também é um personagem, né, da literatura, que ele vai se construindo de pedaços, e o quanto essas crianças, mesmo depois de acolhidas, elas trazem esse relato de fomos acolhidos, mas jamais seremos os mesmos. É sobre as marcas que ficam, né? A cicatriz fica, né? Não tem como passar por uma experiência dessa sem marcas, né? Acho que essa é uma coisa importante. E por falar em marcas, eu queria, acho que a gente não pode terminar esse episódio sem comentar do texto do Gustavo Piqueira, que vem no fim do livro, né? Que não se relaciona diretamente à história, então a história se fecha, e depois tem esse texto do Gustavo, um depoimento, né, do Gustavo Piqueira. Se puder, acho que vale a pena você contar aí um pouquinho. Vou contar, e acho que aqui a quarta capa ela traz esse texto, né, que fala Frank e Esther não é, e daí tem um risco, né, uma história real. Frank e Esther não é um risco, uma história de ficção, porque o Gustavo Piqueira, no final, ele traz um relato de uma experiência vivida com o próprio filho em uma instituição, e ele traz toda a dor desse não acolhimento, e eu acho que ele aprofunda ainda mais toda essa discussão. Enraiza, né? Isso, tipo, claro. Alguém ainda tinha dúvida que isso acontece na vida real, que isso não é ficção, tá aqui, ó, pá. Aconteceu comigo, aconteceu com meu filho, e ele mostra, e eu acho isso lindo, eu me emociono toda vez quando eu vejo esse relato dele, essa transformação que o filho viveu quando saiu da escola, onde essa violência velada, esse racismo velado aconteceu, e ele foi para um outro lugar onde ele foi acolhido, onde ele se sentiu pertencente, e ele transformou a autoimagem. E esse livro traz muito essa ideia da autoimagem. É isso. Muito, muito. Graficamente, no texto, enfim. Quem não conhece, conheça! E volta aqui para contar para a gente. Um livro que precisa ser lido, merece ser lido, e que gera conversas muito, muito, muito ricas, muito interessantes e urgentes, né? E urgentes. Infelizmente, a gente não vai conseguir ficar falando mais sobre esse livro que a gente gosta tanto, teria muito a dizer, mas eu preciso convidar vocês para se inscreverem no nosso canal, para ativarem o sininho, para virem com a gente, porque este episódio do Redelendo entrou por uma porta, saiu pela outra, mas semana que vem a gente vai te contar outra, e se você ativar o sininho, você vai ficar sabendo, que eu já aprendi que é assim que funciona. Nina, obrigada por mais essa, e vamos, que tem muita história para a gente comentar aqui. Beijo. E se você quiser conhecer outros livros do Vitor Rocha, nós indicamos O Porteiro, Tem um Gato no Frontispício e O Plural de Guarda-Chuva. E se você ficou curioso para conhecer a Redelê, visite @redelê_br no Instagram ou no Facebook, ou acesse o nosso site www.redelê.com.br. Lá você encontra a programação completa dos nossos clubes de leitura e as informações para poder se inscrever. Para assistir os episódios do Redelendo com indicações literárias para todas as infâncias, visite o nosso canal do YouTube ou do Spotify.